Olá! Outubro Rosa é um movimento criado para prevenção e conscientização sobre o câncer de mama. Então esse é o tema do Ubra Conhecimento que está começando. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. Começo apresentando Paulo Ricardo Rossi Sitiá, que tem graduação em Medicina e mestrado em Clínica Médica e é docente da Ubra do curso de Medicina. Atua em diversas entidades na área da medicina e é coordenador da Liga de Ginecologia e Obstetrícia da Ubra. Seja bem-vindo, professor. Também quero apresentar Maria Mariana Teixeira da Silva, que é acadêmica do curso de Medicina e é presidente da Liga de Ginecologia e Obstetrícia da Ubra. Seja bem-vinda, Maria. E antes de nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos para a matéria sobre o assunto. Outubro Rosa é uma campanha de conscientização onde o principal objetivo é alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, além de outros cuidados com a saúde. A campanha Outubro Rosa estará presente durante todo este mês para lembrar as mulheres a importância de se cuidarem. Tirar um tempo para si mesma e ir ao médico é essencial para prevenir doenças e ter qualidade de vida. O professor e doutor Ivo Belli explica como deve ser feito o autoexame. 5 dias após ela ter menstruado, pode ser durante o seu próprio banho, que ela se examine. Esse autoexame é muito importante porque o câncer de mama ele é muito incidiente, assim, ele começa muito sem manifestação. Ele vai se desenvolvendo ao longo dos anos e ele vai aparecer apenas quando a nodulação já tem alguma significação. Então, os melhores resultados cirúrgicos a gente obtém quando a gente pode intervir precocemente. Então, o autoexame consiste, na verdade, em palpar a mama nos seus 4 quadrantes e também fazer a avaliação da sua axila. Isso pode ser feito durante o banho, como pode ser feito deitado, de preferência que ela faça isso uma vez por mês. Mas o câncer de mama não é o único que preocupa os especialistas. As mulheres precisam estar atentas aos demais tipos de câncer. A doutora Renata Rockenbach explica a importância do apoio da família para as pacientes em tratamento. Bom, a primeira coisa é ajudar elas a se cuidarem, né? E conseguirem passar por isso, porque eu sempre digo que mama tem cura, mas a cura é na primeira, né? Então a gente tem que tratar tudo muito direitinho. Às vezes elas ficam com medo da quimioterapia, com medo da cirurgia, e não é assim. A mama tem cura. Tem cerca de 95 a 98% dos casos que a gente não perde a paciente, né? Projeto Outubro Rosa é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. E eu começo a nossa conversa perguntando para o professor Sitiá o que é de fato Outubro Rosa. Outubro Rosa é um movimento internacional em que se procura conscientizar da importância da prevenção do câncer de mama. Né? Então, em todos os lugares do mundo e aqui no Brasil principalmente o nosso estado aqui, que é no Brasil um dos campeões de pacientes com câncer de mama. Então tem duas coisas. Se é um movimento mundial, isso significa que a problemática que envolve o câncer de mama, de fato, é algo que preocupa. Preocupa bastante. Em todas as civilizações. Em todas as civilizações, principalmente no nosso estado, né, tem várias origens, povos de várias origens, principalmente povos europeus, né, italianos, alemães, e onde a incidência do câncer é um pouco mais acentuada, é maior. Maior no Rio Grande do Sul do que nos outros estados? Rio Grande do Sul, São Paulo. E a que se deve isso? Existem aí alguns indícios? Tem vários fatores que influenciam no aparecimento do câncer de mama. Entre eles que sempre, a maioria das vezes está associado, é a questão da alimentação, questão alimentar. Em que sentido a alimentação, professor? Comida mais gordurosa, mais, né, assim, uma gordura não saudável, digamos assim, uma comida mais requintada, né, rica em gorduras, e também a falta de atividade física, então outro fator também importante, né? E a questão também da parte genética, hereditária. Justamente essa questão também pesa na avaliação de uma paciente que tem um risco maior para câncer de mama. E aí tem algumas etnias que apontam uma tendência maior, isso é relativo? Atualmente essas tendências estão caindo um pouco por terra, digamos assim, em função
da mistura dos povos, né? Perfeito. Então, Sim, claro. infelizmente, né? Sim. Ou felizmente. Mas a questão maior é fazer o diagnóstico precoce. Eu acho que isso é né, conscientizar da prevenção, conscientizar que tem que fazer o exame periódico, é importantíssimo. Maria Mariana, e é nessa direção que vocês trabalham na Liga também? Sim, é nessa direção a gente busca conscientizar não só os pacientes ali no hospital, como também os alunos do curso. Por exemplo, esse ano nós vamos fazer 3 dias de palestra para os alunos, com diversos profissionais, como oncologistas. Os alunos do curso de medicina? Do curso de medicina. Vão vir oncologistas, mastologistas, psiquiatra, para a gente poder conscientizar os alunos de que é um assunto importante, que o diagnóstico precoce melhora o prognóstico da paciente e que a gente tem que dar uma importância melhor para isso, né? E a Liga de Ginecologia e Obstetrícia, ela surgiu dentro dessa ideia de dar maior atenção à problemática da saúde da mulher, especialmente câncer de mama? Especialmente o câncer, mas também nos outros meses a gente faz outras palestras, vamos em escolas conversar com adolescentes, a gente faz palestras sobre gestação, sobre anticoncepção, vários outros assuntos. Tudo que envolve a saúde da mulher. Que envolve Prevenção a de saúde da doenças mulher. sexualmente transmissíveis, a importância de usar o preservativo, né? Perfeito. As mulheres e também os meninos fazem exames periódicos, né? Então, aí entra a urologia no nosso Que é um apoio. pouquinho mais difícil ainda, né? É um pouquinho mais difícil. Quer dizer, o homem ainda tem mais resistência. resistência. Exatamente. E a que se deve isso? Pois é, eu acho que é mais a cultural, realmente que é mais difícil, né? Mas a mulher já tem várias campanhas para a mulher, né, atuar e ser atendida, ser mais acolhida, digamos assim. E o homem é um pouquinho mais, tem que ter um pouquinho mais de insistência, digamos assim, para fazer né? Sim. E agora, sim. felizmente, tem o Novembro Azul, né? A urologia Perfeito, faz, então sim. nos ajuda muito nessa questão. E o que o senhor percebe como médico e também o que a pesquisa nos diz? Quais são as principais, digamos assim, complicações que afetam a saúde da mulher? As complicações assim de doenças benignas, eu diria assim, benignas nós teríamos 2 doenças mais pesadas, digamos assim, que é a da moda, atualmente a endometriose, que é uma doença inflamatória crônica que dá muita dor pélvica, né, altera completamente o dia a dia da mulher. É uma doença que ela, do ponto de vista de agressividade, ela funcionaria até como se fosse um câncer. A diferença é que ela não mata, né? E a outra seria mioma. Mioma são nódulos no útero que dá sangramento irregular, alterações menstruais. E na questão da mama, tem doenças benignas também, que são os fibroadenomas ou cistos de mama, e tem as doenças malignas, que é o câncer de mama. Perfeito. Então, o nosso foco é identificar uma menina, por exemplo, de 16, 17 anos, usando um exemplo, se ela tem um nódulo na mama, já tem que investigar. Quer dizer, se tem histórico familiar, Perfeito. se tem aquele perfil da nutrição, se ela é mais obesa, mais gordinha, entendeu? O que a obesidade leva? A obesidade na mulher leva o quê? A conversão periférica de hormônio, que é o estrogênio ruim que a gente diz. Perfeito. E esse estrogênio ruim que leva ao câncer de mama, câncer de ovário, câncer de endométrio, que é a camada interna do útero, e a endometriose. Olha só. Entendeu? Então, na verdade, hoje em dia a gente trabalha com a equipe multidisciplinar. O nutricionista, o educador físico, o ginecologista, e também entra, às vezes, entra um psiquiatra ou psicólogo para ajudar no controle desses pacientes. Olha, como é importante aquela velha recomendação que a gente sempre precisa fazer de novo, a questão do exercício físico e de uma boa alimentação. Fundamental. E além da saúde preventiva, obviamente. Exatamente. Né? Qual é mais ou menos o percentual de mulheres brasileiras afetadas pelo câncer de mama? Na mama, em torno de mais ou menos, depende da região, né? Sim. Se você pegar região Nordeste, o índice no Nordeste e no Norte do país é menor do que Sudeste e Sul, em função daquilo que nós conversamos no início, né? A origem dos povos, né? Sim. E em torno do nosso estado aqui está girando mais ou menos, em torno de mais ou menos uns 30%, 35%. É muita coisa. Tudo no nosso isso? estado, tudo Olha isso. só. Já no Nordeste inverte. Lá o colo do útero, câncer de colo uterino é maior, em função da início precoce da atividade sexual, né? A mais exposta, e a mama é menor a incidência lá. Não me lembro certo aqui
a estatística deles lá, mas a nossa aqui é muito pesada. Por isso as campanhas do Outubro Rosa, conscientizar, informar as pessoas que têm que procurar assistência. Porque a questão do atendimento preventivo que é a grande saída, né, Mariana? Exatamente. Atender essas mulheres e diagnosticar precocemente é que vai mudar todo o curso da doença, né? Porque nós também temos um percentual que, vamos chamar do câncer de mama especialmente, que é a grande questão, que se descobre muito tarde e vai a óbito. Exatamente. Isso não existe mais. Existe, ainda existe. Infelizmente ainda existe. Ainda existe. Existe até porque tem uma questão da mulher descobrir que tem um nódulo na mama e não procurar assistência, ou a gente usa um termo negando a doença. Perfeito. Ou não fala para a família, e aí a questão, por exemplo, um nódulo de mama, geralmente menor que 2 centímetros na mama, tem um potencial de cura muito bom. Agora um nódulo de 5, 6 centímetros que tem invasão de pele, invasão de musculatura do tórax, o prognóstico, ou seja, a sobrevida dela é menor. Olha só, e isso significa também uma outra questão do autoconhecimento do seu próprio corpo, que tanto a mulher quanto o homem, mas falando agora no caso da mulher, precisa ter para se conhecer, na verdade, e para daí detectar se tem alguma, digamos, anormalidade acontecendo, né? Porque esse é o primeiro passo, né? Tem toda a questão do autoexame, né, professor? Mas que tem os prós e os contras do autoexame. Quais seriam os prós? Eu ainda sou quando a gente diz, os prós seria elas, como o senhor bem falou, elas se autoconhecer, perfeito, né, identificar o quanto antes um nódulo na mama. Uhum. E os contras têm alguma tendência de que alguns, né, grupos acham que não é, digamos assim, importante fazer o autoexame da mama. Mas eu ainda sou da velha guarda com os outros. Eu acho que o autoconhecimento, não só da mama, com todo o corpo da mulher, sim, claro, é fundamental. Perfeito, sim. Entendeu? Até para a questão de higiene, aparecimento de outras coisas também, né, outras doenças. Mas o grupo fundamenta muito que ela tem que se tocar, se autoexaminar para chegar, tem uma coisa que não está certa. Não tá, né? Tem um caroço aqui. Ela vai procurar assistência imediatamente, ou vai falar com algum familiar, sim, e aquele familiar vai fazer ela consultar. Uhum. Né? Então, esse é o princípio. E como a Mariana falou, o treinamento, as palestras para os alunos, palestras nas escolas, é para divulgar esse conhecimento que as pessoas têm que se conhecerem. Claro, exato. Claro. Então, e mais uma outra importância do que eles fazem, que a Liga faz, que as meninas fazem nas palestras, é conscientizar que quanto mais precoce procurar assistência médica, a chance de cura é muito boa, é excelente. Olha só, é uma questão que pode salvar vidas, né? Exatamente. Impressionante isso. Muito bem, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o quadro Ciência em Foco, o intervalo, e nós já voltamos. Ciência em Foco de hoje vai falar sobre o pertuzumab. O que é essa medicação? É uma medicação que se usa para o bloqueio do inibidor HER2, uma via específica de sinalização que a gente tem em determinados tipos de câncer de mama. Essa medicação já está sendo estudada há alguns anos, mas foi liberada agora em junho para pacientes do SUS. Isso para a gente é muito importante, porque pacientes de convênio conseguem o acesso às medicações, mas os pacientes do SUS têm que sempre ser via judicial. Então, os pacientes conseguiam sempre receber o trastuzumab, que é um tipo de inibidor de outra via de sinalização do HER2, e agora está autorizado o pertuzumab, e daí a gente fala em duplo bloqueio da via HER2. Os pacientes que têm tumores HER2, que são tumores mais agressivos da mama, tem que comemorar essa vitória, mas por enquanto a gente só consegue a liberação da medicação para pacientes metastáticas, então segunda linha de tratamento. Projeto Outubro Rosa é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. E temos como convidados o médico e professor do curso de Medicina da Ubra, Paulo Ricardo Rossi Sitiá, e a acadêmica do curso de Medicina, Maria Mariana Teixeira da Silva. Professor Sitiá,
Existe uma faixa etária que tem uma maior probabilidade em relação ao câncer de mama, que deve tomar um cuidado maior ainda? Nós recomendamos o cuidado inicial a partir do momento, então, de mais ou menos a faixa etária dos 40 anos. 40 anos. 40 anos. E aí você tem que avaliar também a questão do fator de risco familiar, por exemplo, mãe, irmã, avó que tiveram histórico de câncer de mama. Você, às vezes, tem que puxar essa idade inicial de avaliação para 35, 37 anos. Só. Então é maleável, né? E a partir dos 50, aí é mais incisiva, a avaliação tem que ser mais de perto mesmo, independente de ter, né, risco ou não. Sim, mas é interessante, né? Sempre observar o histórico familiar. O histórico familiar é fundamental. Fundamental. E as questões que o senhor comentou antes da alimentação e do exercício físico também, que são importantes. Então, é um conjunto de questões a serem observadas. Exatamente. E a outra questão importante também é a questão da mulher aos 40 anos, ela está no climatério que a gente chama pré-menopausa. Sim. Então, o que acontece no climatério pré-menopausa? Ela vai ter alterações hormonais importantes até chegar na menopausa, que é o que se conceitua, né, ficar 1 ano sem menstruar. Perfeito. Mas o climatério inicia bem antes. Então, essas alterações que a gente tem que ficar monitorando para, se ela tiver fator de risco familiar, histórico bem genético importante, ou for obesa, aumenta mais o risco. Né? Que precisa tomar mais cuidado. Então, existe a questão da faixa etária, mas ela é muito maleável relativa, conforme, né? né? Não dá para fazer igual para todas elas. Sim. Então, a gente tem que individualizar os casos. A grande questão é a mulher procurar o exame preventivo, enfim, o mais cedo possível, né? Exatamente. Aí é a questão de colocar a importância do autoexame, do autoconhecimento do corpo dela. Estou falando principalmente na questão da mama, né? Perfeito. Então sim. é importante isso. Qualquer deformidade, não só palpar e achar um nódulo, mas, por exemplo, se tiver uma ferida na mama, uma ferida na areola, no mamilo, é importante porque nem sempre foi algum inseto que picou ou teve um trauma na mama. Pode ser inicialmente um câncer que está se instalando ali e ela não perceber, achar que simplesmente é um processo inflamatório. Sim. Então, isso serve de alerta, não só o caroço na mama, mas alterações de deformidade, retração na mama, assimetria da mama também é importante, tem que ser avaliada. Isso vale para todas as áreas da saúde da mulher e do homem também. Exatamente. Porque normalmente a pessoa diz, não, é qualquer coisinha, né? E de repente pode não ser. E até, né? às vezes, se automedica, né? Faz um tratamento achando que é uma alteração inflamatória e usa anti-inflamatório, por exemplo. Sim, sim. E aí a prevenção é a grande palavra. Exatamente. Detectou a alteração, vai procurar assistência, né? Perfeito. Então, esse é o correto. Muito bem. Maria Mariana, tem alguma relação entre câncer de mama e a amamentação? Sim. A amamentação é um fator protetor Olha para o só. câncer de mama. As mulheres que amamentam estão mais protegidas. Existem diversos fatores de risco, né, para o câncer de mama, como o próprio professor falou. A obesidade, o tabagismo, bebidas alcoólicas são fatores de risco. E proteção, a amamentação, ter tido filhos, né, consequentemente, é fator de proteção. Então, quer dizer, praticar atividade física. Atividade física, sim. Quer dizer, a mulher que tem um filho, que engravida e depois gera um filho e que não amamenta, na verdade está depondo contra si mesma. Exatamente. E contra a criança, obviamente, que é extremamente saudável o leite materno, né? Exatamente. É fundamental. Olha só, interessante. E assim, em termos gerais, professor Sitiá, como anda a saúde da mulher no contexto brasileiro? Agora, indo um pouquinho além do câncer de mama. Vamos um pouco além. Vamos um pouco além. O que o senhor tem a nos dizer? Como médico, eu estou há 30 anos formado. Sim. E realmente nos últimos anos, assim, nos últimos 15 anos, 10, 15 anos, a gente viu uma deterioração do sistema de saúde no Brasil. Olha, nós regredimos. Regredimos, infelizmente. Nós temos, só para ter uma ideia para vocês, nós temos chegando a robótica para operar os pacientes, fazer cirurgia com robótica, mas às vezes você não tem medicamento no posto para dar para o paciente. E aí você faz, por exemplo, um diagnóstico de uma doença sexualmente transmissível para o paciente, sim. que você sabe que se ela usar um antibiótico, ela vai curar,
e vai tratar o parceiro junto. Perfeito. E você prescreve a medicação correta que ela tem que usar, ou ela não tem condições financeiras para comprar e o posto não tem dinheiro, não tem uma medicação para fornecer. Sim. Ou seja, eu acho que a gente tem que, desculpe a franqueza, mas a gente está aqui para falar isso, tem que parar de brincar de ser médico. Uhum. Eu acho que a gente está na fase quase da eleição, não tem partido nenhum, nada, mas assim, ó, quem entrar tem que se preocupar que não adianta comprar um robô para operar. Perfeito. Se eu não tenho uma pinça básica, eu não tenho um remédio, um antibiótico, Sim. que é infinitamente mais barato para tratar paciente. Olha só. E eu não tenho, por exemplo, uma campanha efetiva, a gente tenta, faz o que pode, para conscientizar as pessoas que a prevenção é tudo. Uhum. E no início do programa eu queria colocar essa ideia de vocês, do seu programa, do programa de todos aqui, é fundamental. Isso dá um apoio enorme, tanto para nós médicos, ela está quase formada também, a Mariana, então assim, a nossa ideia é, por que as aulas para os alunos? Para prepará-los também que sejam divulgadores desse conhecimento. Sim. Que ele vá lá na comunidade dele e consiga explicar que se a senhora tocar na sua mama e tiver uma alteração, a senhora vai procurar assistência. Se a senhora tiver uma doença sexualmente transmissível, vai procurar o posto. Sim. Mas que esse posto tenha condições de fazer o quê? Atender lá no posto para que ela cure a doença precocemente e não chegue aqui com doença já em estágio terminal. Sim. Sim. Hoje em dia, com toda a mídia, vocês nos ajudando, assim, a gente não consegue entender que não tem uma conscientização disso. Uhum. Então, às vezes, frustra muito a gente o que tu está vendo. A gente está vendo assim que está deteriorando cada vez mais. Olha só. Porque o dinheiro é empregado em outras coisas e não está sendo empregado no básico. Sim. Então, a gente vai e busca sempre o conhecimento, está sempre aprimorando, faz trabalho científico para buscar cada vez mais coisas melhores para os pacientes, em todos os níveis, não só na questão do câncer, mas doenças, por exemplo, como endometriose e mioma, estão surgindo medicações novas para isso. Medicações que às vezes podem até prevenir o quê? Evitar a cirurgia, que o custo é maior. Perfeito. Só que para você chegar e divulgar isso, você tem que estar com o quê? O conhecimento feito e trabalhos fundamentados. A pesquisa científica, ela está fazendo a sua parte, está evoluindo, mas chega muitas vezes, isso é realidade do dia a dia, que o sujeito acaba encurtando a sua vida porque tem o diagnóstico, mas não tem o medicamento. E não tem o acesso. E não tem o acesso, onde deveria estar. Exatamente. Exato. É muita burocracia para pouca resolução. Mas além dessa questão, digamos, de um Estado que não se importa com a saúde popular, vamos dizer assim, existe também uma certa negligência por parte das pessoas que sabem que diversos riscos podem trazer determinadas consequências, como todas as doenças relacionadas ao universo da sexualidade, que são doenças antigas que estão voltando de novo. O exemplo é a sífilis. A sífilis retornou com força. Sim, sim. E às vezes a nossa única oportunidade de detectar uma sífilis é no pré-natal. Então o que o sujeito deveria fazer, pegando o gancho daquele quadro dramático que o senhor desenha, de fato, sente alguma anormalidade, procurar recurso imediatamente? Esse é o ideal. Para não, de repente, daqui a 2, 3 anos... acesso fácil, né? Sim. Chegou lá, tem o posto da comunidade, vai no posto lá, olha, pode ser com o clínico, se o clínico tiver dúvida, ele vai pedir ajuda para o especialista, óbvio. Sim. Mas pelo menos vá procurar assistência médica. A própria enfermagem, né? A enfermagem e a saúde da família, eles estão treinados para isso. Então, que procurem essas pessoas para que cheguem a um diagnóstico precoce e um tratamento curativo. Né? Olha só. Então, é essa a questão. Olha Questão de só. conscientização de que existe o tratamento e existe a cura para aquilo. Né? Muito bem, nós vamos agora para o quadro Dica do Programa e já voltamos para as considerações finais. As dicas do programa de hoje é autoestima para pacientes em tratamento contra o câncer. Eu sou Juliana, tenho 30 anos e aos 28 anos eu fui diagnosticada com câncer de mama. Naquele momento foi tudo muito surpreso para mim, mas nada de tristeza no momento de cortar o cabelo.
eu cortei o meu cabelo e pensei muito que eu poderia ajudar crianças que estão precisando e ficariam muito felizes com o meu cabelo. Eu fiz todo o tratamento, eu sempre tive minha autoestima lá em cima, eu me sentia muito bem, passando maquiagem, passando toda aquela alegria, todo aquele momento que eu estava passando, eu não estava transmitindo para ninguém. E a dica que eu deixo é essa: sintam-se muito felizes durante o tratamento, pela oportunidade. E também a autoestima é tudo para o sucesso do tratamento. Hoje meus cabelos já estão bem compridos. E espero que eu possa ajudar muitas pessoas, né, com essa dica. E no que precisar, eu estou disposta a conversar, a fazer o que for possível. Muito obrigado a todos. Projeto Outubro Rosa é o tema do Ulbra Conhecimento dessa semana e temos como convidados o médico e o professor de medicina Paulo Ricardo Rossi Sitiá e Maria Mariana Teixeira da Silva, que é acadêmica do curso de medicina. Professor Sitiá, qual é o seu recado final? O recado final é que devemos estimular essas iniciativas que nem vocês estão fazendo. Eu acho que é através deste caminho que a gente vai conseguir abrir as portas para que a gente consiga acolher melhor as pacientes e fazer o diagnóstico e o tratamento precoce de várias doenças, não só o câncer. Uhum. Muito bem. Acadêmica de medicina Maria Mariana, qual é o seu recado final? Eu acho que é a importância dos alunos também de medicina se engajarem no projeto, buscarem um aperfeiçoamento nesse assunto, porque a gente só sabe diagnosticar o que a gente conhece. Perfeito, sim. Então eu acho que é isso. Muito bem, muito obrigado, professor Sitiá, muito obrigado, Maria Mariana, por essa conversa, muito obrigado a você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ulbra Conhecimento. Até lá!